Muito boa noite, mais uma vez estamos aqui com o programa Em Ação. Como eu sempre digo, esse espaço de reflexão, de pensamento, de conscientização, para que você possa, junto conosco, estar pensando em temas atuais da nossa sociedade, para que a gente possa refletir e também pensar naquilo que é possível fazer para que efetivamente a nossa sociedade seja uma sociedade mais justa, com mais igualdade de oportunidades. Hoje nós estamos aqui para debater um tema, não só um tema, mas também ações que são feitas, iniciativas, em relação a um problema que sempre foi grave, só que recentemente reconheceram como uma agressão que atinge adultos, mas principalmente crianças, adolescentes e jovens. Nós vamos discutir bullying. Para isso nós convidamos duas pessoas, dois profissionais extremamente engajados não só nessa questão de enfrentar o bullying, de enfrentar a agressão contra a criança, contra o adolescente, mas uma advogada e um educador que dedicam a sua vida à construção de uma sociedade mais justa, principalmente para os setores mais fragilizados, que tem uma atuação como advogada e como educador na defesa dos direitos das crianças, dos adolescentes, dos nossos jovens. Eu estou aqui com a doutora Fernanda Bonalda. Muito obrigado, Fernanda, por você ter aceito o nosso convite. E também com Marcos Liba, o educador que tem enfrentado essa questão do bullying, tem formulado sobre isso e tem organizado ações importantes. Muito obrigado, Marcos. Eu agradeço a você. Para que a gente possa começar aqui o nosso tema, eu queria primeiro, Marcos, que você pudesse, para que as pessoas que estão em casa, que sempre ouviram falar de bullying, mas que nunca pararam para pensar o que é o bullying, o que caracteriza o bullying hoje e por que ele é tão nocivo. Nocivo de uma forma geral, mas principalmente em relação às crianças e os adolescentes. Boa noite. Em primeiro lugar, o termo bullying é um termo novo que no Brasil chegou há poucos anos. Na Europa e nos Estados Unidos já fazem cerca de 30 anos que é estudado. O bullying ele é um tipo de violência que acontece principalmente na escola. Eu sempre defino de maneira bem simples o bullying como alguém que faz maldade para uma outra pessoa. Alguém que realiza uma série de ações ruins, malvadas, contra uma outra pessoa. Para humilhar. Para humilhar. Na verdade, Adinho, o bullying ele tem três características, né? Ele é intencional, então quem faz porque quer, está optando pela maldade. Ele é repetitivo, acontece várias vezes com a mesma pessoa. E, muito importante, ele acontece entre pares, entre pessoas que possuem a mesma faixa etária. Que deveriam ser iguais. Que deveriam ser iguais, isso mesmo. Que estão na mesma sala de aula, mesma escola. O bullying é tão sério porque ele causa dor, sofrimento. Né? Nós podemos resumir que o bullying causa infelicidade das pessoas, né? Sem contar que ele produz baixa autoestima, a criança não aprende, a criança tem dificuldade de ir para a escola, dificuldade de ter relações sociais, cria uma fobia social. Então, a perda da criança é muito grande quando ela é vítima desse mal. Fernanda, a Fernanda, para quem não conhece, não só é advogada, mas ela pesquisa, ela estuda, ela se dedica à questão da criança e adolescente já há muito tempo. Engajada, já participou dos conselhos municipais, participa de forma efetiva como advogada na luta pela construção de uma sociedade que respeite os direitos das crianças e adolescentes. Como advogada, primeiro, você já presenciou, você já participou, de alguma forma, você já constatou que tem uma reação jurídica, no campo jurídico, contra o bullying? O que a gente tem observado é que essas manifestações estão ocorrendo não só no campo jurídico, né? Isso vem no jurídico, Mas tem ações hoje? Tem. Hoje existe um movimento, né, dentro do Ministério Público do Estado de São Paulo, na direção da criminalização do bullying. E aí eu faço um parênteses, né? Bullying, na verdade, é uma manifestação de poder, como ele mesmo disse, é uma ação, né? E eu vejo um tanto quanto perigoso
a gente criminalizar, trazer para o Código Penal a palavra bullying. Né? Essa manifestação ocorreu em São Paulo, educadores, a Abrapia, já se manifestaram contra, psicólogos já se manifestaram contra, no sentido de que bullying tem que ser combatido no âmbito escolar, né? No âmbito educacional. Então, o movimento que nós vemos hoje das pessoas conscientes, das pessoas que estão engajadas no combate ao bullying, né, é fazer diretrizes dentro das estruturas do Estado para que a educação combata o bullying. Mesmo porque, dentro do judiciário, quando o bullying ele afeta diretamente, traz o dano, como o Liba mesmo colocou, nós já temos, dentro do Código Penal, os crimes tipificados. Então, mais que uma ação no campo jurídico, você entende que é uma ação mais no campo educacional. Exatamente. O combate ao bullying está no campo da educação. Está dentro da escola, está dentro do educador e está dentro do educador social. Né? Eu acho que essas manifestações dentro do judiciário, no sentido de criminalizar algumas ações de adolescentes e criança, é no mínimo perigoso. Né? É tirar do Estado, da sociedade, da família, a responsabilidade de educar. Então, a gente vai fazer um retrocesso ao Código de Menores, onde a gente vai deter esse poder na mão do Estado. E nós já vivenciamos, eu não vivenciei, mas historicamente eu sei o que isso representa. Né? Seria uma derrota do Estatuto da Criança e do Adolescente. Seria rasgar o Estatuto, mais do que uma derrota, é rasgar e jogar no lixo. E, infelizmente, a gente vê dentro do judiciário essas manifestações. E que é preocupante, é muito preocupante. Marcos, a escola, a instituição, ela reconhece o bullying hoje? Reconhece, né? Na verdade, não há escola que não tenha bullying. Toda escola tem bullying. Aí, o que muda é a postura da escola em assumir e trabalhar nesse sentido de combater. Como ela disse, muito importante, o caminho para diminuir o bullying é conscientização. Não é legalizando, não é transformando em lei, não. É conscientizar. E isso deve acontecer dentro da escola. Nós temos experiências, Edinho, no Brasil, como no Sul, por exemplo, onde as escolas de Porto Alegre, elas têm salas chamadas salas do bem-estar, onde o agressor, que é quem pratica o bullying, e a vítima, quem sofre o bullying, acompanhado de educador, de psicólogo, eles sentam e, através da conversa, do diálogo, resolvem a situação. O bullying tem que ser combatido e trabalhado dentro da escola. Não tem que ser levado para uma outra instância para trabalhar. Né? Aí é necessário, primeiramente, que a escola assuma, o gestor ele assuma e o professor também. Hoje em dia, nós até estávamos conversando antes de entrar, né? Hoje em dia, o professor não pode ser mais um mero transmissor de conhecimento. O gestor não pode ser mais apenas alguém de gabinete. Hoje em dia, tanto o gestor como o professor devem ser educadores. E educar além do conhecimento, para a paz, é educar para a tolerância, para a convivência com a diversidade. Quando nós trabalhamos nesse sentido, automaticamente nós trabalhamos com o combate do bullying. Nós vamos agora para um VT com uma profissional que eu também tenho muito respeito, uma psicóloga, Andréa Caparelli, e ela tem se preocupado muito com o bullying enquanto profissional, tem estudado e tem atendido, né, crianças, adolescentes que hoje ou são vítimas ou de alguma forma estão envolvidos com o bullying. Vamos ao VT.
Mas o agressor sabe. Ele sabe o ponto fraco da pessoa, ele sabe direto aonde tem que pegar, e isso se torna crônico. E se aquela pessoa for uma pessoa tímida e pegou bem na timidez dela, ela vai ficar dentro de casa, não vai sair. E não sai mesmo. Não vai para um shopping, não vai com os amigos, não tem amigos. E o mais interessante, no consultório, eu recebo as vítimas. Aquelas que são pessoas que gostam de estudar, pessoas de éticas, com a moral, tímidas, com valores, essas vêm para o consultório. Os agressores nunca. Interessante. Quem procura ajuda é a vítima, não é o agressor, é isso, Marcos? Geralmente quem procura ajuda são as vítimas, né? Mas tanto vítima como os agressores devem ser cuidados, né? A vítima tem que ter o seu lugar restabelecido. A família, a escola e profissionais especializados, como no caso psicólogo, tem que trabalhar para que a vítima ela consiga conquistar novamente o seu lugar. O agressor não pode ser deixado de lado, né? Como nós estávamos conversando agora há pouco, há uma tendência muito forte de querer apenas punir o agressor. E esse não é o caminho. Na verdade, o agressor, ele é doente também. Ele é doente, isso. Tem até uma frase muito forte na literatura sobre bullying, que fala assim: todo agressor guarda uma dor. Que na realidade, ele é alguém que sofre em casa ou sofre em outro ambiente. E na escola, como ele tem um ambiente propício, ele canaliza o que ele sofre atingindo outras pessoas, né? Então, o agressor também tem que ter um tratamento. Ele tem que ver que as suas ações estão causando infelicidade e dor psicológica em uma outra pessoa. Esse é o caminho. Porque punição, na verdade, não resolve. Muitas vezes, a punição ela vai dar o contrário. Ela vai forçar o agressor a novamente replanejar suas ações de modo que ele não seja pego, né? O caminho é a conscientização, é o diálogo. Fernanda, se explica, parte talvez de um bullying na criança, no adolescente, boa parte das cenas de violência que nós temos presenciado, seja violência na escola do Rio de Janeiro, violência agora nas escolas americanas, enfim, isso, de alguma forma, o bullying pode explicar o crescimento da violência, somente no ambiente escolar? A criminologia, ela vem estudando esses fenômenos na sociedade, né? E aí é nítido que sofrem não só a vítima e o agressor. Já foi constatado que quem está no ambiente onde tem bullying, quem assiste o bullying de forma ativa, às vezes incentivando, ou de forma passiva, também eles sofrem as consequências do bullying, porque estão presenciando atos de violência. E isso na fase adulta vai repercutir, de uma certa forma. Então, assim, a criminologia, que é o diferente do direito penal, do direito criminal, ela estuda, né, a manifestação desses poderes e a manifestação de como o crime ocorre na tentativa de se evitar, né? Então, isso é fato. Isso vem aumentar a delinquência infanto-juvenil, isso aumenta a criminalidade na fase adulta, isso já está constatado por estudos. Agora, eu acho que o judiciário tem que pensar. O Brasil começou a discutir, faz mais de um ano, aproximadamente um ano atrás, nós vimos aquela cena chocante na escola do Rio de Janeiro. A partir dali, o Brasil começou a debater o bullying como um problema social mesmo? Eu acho que o bullying já vem sendo debatido antes, né? O problema é que, infelizmente, a gente precisa de uma mídia, de um fato horroroso, né, para que algumas autoridades chamem para si essa responsabilidade. E, às vezes, de forma equivocada, né, como essa ação do Ministério Público em São Paulo, tentando criminalizar o bullying, trazendo o bullying para o Código Penal, com penas de 1 ano até 5 anos e 4 meses. E aí eu retomo a fala, né, o judiciário tem que pensar, porque, como ele mesmo diz, o agressor também é vítima. Ele é vítima de uma manifestação de poder. E a Andréia diz, né, a psicóloga, a Andréia Caparella, diz o seguinte, que às vezes o bullying começa na família, né? Sim, educador e pais tem que pensar muito bem antes de falar. Na realidade, pela literatura, não existe, por exemplo, bullying de professor com aluno ou do pai com o filho. Porque existe. Não são pares. Mas eles podem potencializar, através das suas falas e exemplos,
né? Bullying. Então, por exemplo, o pai, ele pode comparar o tempo todo os filhos. Olha, seu irmão é inteligente, você não consegue, você é burro. Ou aquele assim, tudo que acontece de errado na casa... A culpa é daquele filho. Ou o professor, que é muito sério, um aluno faz uma piada, por exemplo, sobre a sexualidade, a cor de um outro aluno, né? A raça do outro aluno, e o professor, ao invés de se posicionar, ele ri junto com a sala. Então, ou seja... Ele legitima o bullying. Isso, ele dá força para que o bullying aconteça, né? Importante que a Fernanda falou, que além do agressor, além da vítima, tem o espectador, que sofre muito. Porque o espectador, ele fica numa tensão. Será que eu vou ser a próxima vítima? Então ele se sente forçado a ser solidário com o agressor. Submisso, ele se submete. Como defesa para não se tornar a próxima vítima. E aí, a longo prazo, um momento ele vai estourar. Porque todo dia ele vai para a escola, né, uma expectativa. Será que hoje vou ser eu? O que eu vou ter que passar? Por isso que é muito sério o problema. Vocês estão vendo que é um tema muito interessante, que deve ser debatido. Cada um de nós tem que enxergar a sua responsabilidade. Às vezes, nós estamos legitimando o bullying sem saber. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Eu quero chamar você a participar do nosso programa, mandar para cá as suas contribuições, debater conosco, concordar, discordar, mas participe. Participe por meio do e-mail emação@edinhosilva.com.br, emação@edinhosilva.com.br, esse é o e-mail. Ou pelo nosso site www.edinhosilva.com.br. Quem perdeu o início do programa, quem não conseguiu acompanhar, não está acompanhando, né, alguma pessoa, alguém que não está em casa, né, e que quer acompanhar o nosso programa, você que está assistindo pode orientar. A partir de amanhã, esse programa estará no nosso site, www.edinhosilva.com.br, o nosso site. Esse programa estará lá a partir de amanhã. E também participe pelo Twitter, twitter.com/EdinhoSilva, twitter.com/EdinhoSilva. Esse programa, por exemplo, foi uma sugestão que veio por meio das redes sociais. Nós estamos aqui debatendo o bullying porque as pessoas participaram, entraram, interagiram e nós acatamos, né? Como eu já disse, esse espaço é um espaço construído também por você. Acatamos a sugestão, estamos aqui debatendo bullying e você está vendo o quanto que é importante nós entendermos essa forma de agressão, essa forma de violência tão presente na nossa sociedade. Em um minuto nós voltamos, um rápido intervalo e voltaremos para continuarmos debatendo o bullying como uma forma de agressão, uma forma de violência. E aí, vai ficar com medinho de agulha? Ligue e agende sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Uma sombra ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Passa, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança, direito de ser feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie.
direito de ser criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Unidos somos mais fortes. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos voltamos do nosso intervalo para continuarmos aqui conversando sobre o bullying. Bullying que sempre existiu, só que não tinha esse nome, como bem disse aqui o Marcos Liba e a doutora Fernanda Bonalda. Nós estamos desenvolvendo um conceito, o que é o bullying. Bullying que vem do inglês, da palavra vinculada à agressão, violência, força, enfim. É uma palavra que traz a síntese aquele que submete alguém. Então nós estamos desenvolvendo esse conceito no Brasil, mas bullying sempre existiu. Você que está assistindo em casa, você se lembra na escola do menino ou da menina que era humilhado, humilhada, você se lembra na atividade esportiva, o mais fraquinho, aquele que não participava, que era marginalizado, que era oprimido. Como disse aqui o Marcos Libra, dentro de casa, muitas vezes, tem um menino arteiro. Pronto, acontece alguma coisa dentro de casa, é o arteiro que se responsabiliza. Então, isso traz consequências, não só físicas, muitas vezes, mas também psicológicas. E como disse aqui a doutora Fernanda Bonalda, isso muitas vezes explica, não explica por si só, mas ajuda a explicar o aumento da violência na nossa sociedade. Nós fomos às ruas, a nossa equipe foi às ruas, e nós perguntamos para as pessoas o que elas entendem, qual é a concepção delas de bullying. Vamos ver o que a população, aqueles que nós ouvimos, qual a opinião deles. Você sabe o que é bullying? Olha, mais ou menos sei que é o que você fica atormentando as crianças, né? Fica dando risada da criança, ela fica com trauma de si mesmo, pode até fazer cortes em si, com vergonha de alguma coisa. Muita gente já sofreu bullying, é discriminação com pessoas gordas, magras, tanto faz, de racismo também, bastante disso. Sim, bullying é uma coisa que todo mundo faz na escola, somente na escola. Tipo rotulando uma pessoa. Algum tipo de assédio, principalmente nas escolas, crianças, adolescentes, quando sofre algum tipo de assédio moral, praticamente, nesse tipo de idade. Mais ou menos. Eu acho que é tipo uma zoação de alguma pessoa assim que você deprime ela, deixa ela abaixo o nível dela, faz ela de uma pessoa deprimente, pode até matar, depressão. Meus colegas, tem amigos meus que já me falaram sobre isso, que eles já chegaram, mas aí eles foram procurar psicólogo e conseguiram curar essa doença. Você conhece alguém que sofreu bullying? Já passou por alguma experiência de bullying? Não, na minha sala ninguém sofreu mulher, brincadeira, tudo, mas não assim para ofender a pessoa. Nunca passei por isso também. Não conheço, eu não tive ainda essa experiência de conhecer alguém, mas eu já ouvi vários casos. Um dia até pegaram a cabeça do menino e falaram que ele era feio, colocaram a cabeça dele dentro do vaso sanitário. Aí ele não queria mais ir para a escola, ficou num quarto, trancado. Coisa séria, Já teve muito caso disso daí, mas de vez em quando não dura em nada. Os pais vão na escola e já... o que acontece? Eles já dão um jeito na história, já para assim, e os alunos já entendem, já aí acaba com a história. Mas tem muito bullying lá na minha escola, assim. Ainda não tive essa infelicidade, porque é uma coisa bem triste, mas ainda não, graças a Deus ainda não. É que assim, esse assunto ele é tão atual, Fala-se tanto em bullying hoje,
Mas eu acho que todo mundo na escola, em algum momento, acabou sofrendo algum tipo de bullying. Só acho que está mais em pauta esse assunto hoje, mas acho que alguma coisa sempre aconteceu, principalmente nas escolas. Já. Sei de casos de pessoas que até se matou por causa de bullying. Pessoas que eram obesas e sofreu bullying no trabalho, na escola e cometeu um suicídio. Marcos, as pessoas estão sabendo diferenciar o que é bullying ou às vezes o que é um assédio simples, um gesto, né, que não tem consequência de bullying? É uma dificuldade na realidade, né? Porque o bullying é muito sério, porque ele causa a dor psicológica e uma série de danos, até mesmo biológicos, né? A criança que sofre bullying, ela tem vômito, ela tem dor de cabeça, ela tem diarreia, ela suor frio, ela treme muito, chega a esse ponto, né? Há uma mensagem que circula pelo Facebook, Edinho, que fala assim: quem que não sofreu bullying? Todo mundo já andou de bicicleta, já correu e sofreu bullying. É um equívoco isso. Isso não é bullying. Isso não é bullying, porque assim, é natural do ser humano querer conquistar espaço. Então, passar por uma agressão ou outra, todos nós passamos. Porém, a agressão é pontual. Todos nós sofremos uma agressão ou outra de modo pontual. O bullying, ele é contínuo. Ele acontece no processo, né, repetitivo e ele intencional. Então, a criança que sofre bullying, se ela não for tratada, né, ela chega mesmo a pensar no suicídio ou na vingança. Como no caso, nós temos vários exemplos de alunos que voltam para a escola para se vingar do ambiente que sofriam. Esse caso do Rio de Janeiro, há um ano atrás, foi uma expressão clara de um bullying não tratado? Sim, mas é um caso que era muito complexo, porque também envolvia outros problemas, né? O agressor, nesse caso, quem cometeu toda aquela situação, ele tinha um histórico familiar de doenças neurológicas, né? Mas relatos de pessoas que foram participar do processo, né, depois, né, eles mostram que sim, ele sofreu bullying constante. Então, na realidade, quando ele voltou para a escola, que é um questionamento muito comum. Mas ele não conhecia ninguém na escola. Alunos de uma outra época. Mas, na verdade, a vítima, quando ela apela para a vingança, ela está querendo apagar o lugar da memória dela. E não as pessoas que estão lá na realidade. Era aquele lugar que representava para ele sofrimento. Fernanda, a universidade está preocupada com o bullying? Você que faz parte de um grupo de pesquisa. Hoje existe pesquisa para tentar caracterizar ou procurar entender o que é o bullying? O que a gente percebe é que a universidade ainda está muito carente dessas informações, né? A gente vem numa diretriz educacional de direitos humanos e a gente percebe que as pessoas não sabem sequer o que é direitos humanos, né? Que a gente diz que são valores humanos. E o bullying não pode ser visto num contexto apartado, separado. O bullying está dentro de um contexto maior, né? E eu percebo que as universidades têm se interessado, né? Têm, de uma certa forma, tentado trabalhar isso. Agora, dentro da educação, a gente percebe, dentro da pedagogia, e ele mesmo está trazendo isso, a necessidade até de um trabalho com os formadores, a gente percebe que está perpassando e que realmente não está indo na profundidade, na raiz, né, do que seriam essas manifestações. Isso na pedagogia. No direito, eu posso dizer que isso não é nem citado, né? O estatuto ainda é uma lei menor, né? Como é que a gente pode dizer? É uma ideologia que é trazida de que ele serve só para defender, né? E que ele não vem realmente no sentido da garantia da proteção integral de um adolescente em formação. Na sua opinião, como que o Estado poderia regular, ou regulamentar, ou normatizar o bullying? Ou seja, você já disse que você é contra a criminalização porque é uma questão educacional. A normatização seria cobrar mais responsabilidade do Estado do ponto de vista educacional, ou mesmo atribuir mais responsabilidades à família em relação ao bullying? Exatamente, eu acho que a informação, né? Como ele mesmo citou, há uma legislação no Rio Grande do Sul, há outra em São Paulo, na capital, numa lei municipal, onde ele traz diretrizes educacionais de trabalhos com família, com vítimas, agressores, com formadores, com gestores, né, para tratar de assuntos de prevenção e também de contenção, no sentido de estar lidando com esses problemas efetivos dentro da sala de aula.
né? Porque a gente percebe que a sociedade mudou no sentido, os problemas são antigos, né? O bullying, a manifestação de poder, isso sempre existiu. A sociedade agora só reconheceu a sua capacidade de estar lidando com eles. E a gente percebe que os educadores não conseguem lidar com tudo isso. Então, eu acho que essas legislações, no sentido de trazer isso para dentro da escola, trazer isso para a família, é o caminho mais acertado. Mesmo porque, quando a gente diz a criminalização, a gente sabe hoje a banalidade que está em escola pública. Porque uma coisa é falar de bullying em colégio particular, que aí eu acredito que vem sendo tratado intramuros e debatido. Na escola pública é muito mais difícil, né? Então, assim, ainda há aquela segregação de, imagina, um adolescente cometedor de ato infracional, liberdade assistida, ele provavelmente ou vai ser a vítima do bullying ou o agressor do bullying, né? Há grandes chances, e a gente sabe que isso acontece dentro da escola pública. Então, você poderia banalizar a caracterização do bullying. É um pouco o que o Marcos colocou aqui. Vamos a mais um VT, vamos ouvir o que a psicóloga Andréa Caparelli tem a dizer para nós sobre bullying, mais uma intervenção dela. Vamos lá. Geralmente o bullying acontece mais na escola, é onde se sente as diferenças, onde tem a diferença mesmo. Pessoas tímidas, pessoas com problema de obesidade, pessoas que se dedicam mais ao estudo, pessoas que se vestem diferentes. Hoje em dia, inclusive, até é bullying você falar que uma pessoa usa piercing. Você tá, dependendo de como você colocar, você já está usando bullying. E às vezes a sociedade já não aceita isso. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão bullying, para não reforçar. Porque às vezes você está querendo deixar protegido contra o bullying, mas falando tanto e colocando tanto, está reforçando. Isso eu vejo muito. Então, entre irmãos, um é o inteligente e não faz o dever de casa, ajudar em casa. O outro não é tão inteligente e ele compensa em outras maneiras. E os pais acabam colocando em evidência perante os irmãos, cada um com a sua diferença ou qualidade. E aquele que não é assim tão estudioso, ele acaba se sentindo prejudicado. E se ele pegar isso como algo pessoal, ele vai levar na vida, lá na frente, de uma outra maneira. Isso fica em evidência. Então, entre irmãos existe sim. E também tem a internet, que a gente vê muito isso, não é? Um atacando o outro, mandando mensagens. Isso eu escuto muito. O bullying ficou virtual também. Como caracterizar bullying virtual, Marcos? O bullying virtual, conhecido como cyberbullying, é o que mais vem crescendo ultimamente. E ele é terrível na medida que ele potencializa o bullying na realidade. Então, por exemplo, quando o bullying acontece numa sala de aula, nós temos a vítima, o agressor e alguns espectadores. Quando é uma ofensa, uma calúnia realizada pela internet, nós temos toda a comunidade escolar acompanhando. Então, por exemplo, no Facebook ou no Orkut, o agressor ele posta uma mensagem de difamação, de calúnia contra a vítima. No outro dia na escola, na realidade, quando a vítima chega na escola, todos estão sabendo. Na verdade, o cyberbullying, ele dá coragem para o mais covarde agir de modo a agredir, né? Aí, pais e escola devem conscientizar e controlar. É muito importante que os pais vejam que os filhos escrevam. É muito importante também a escola, que é comum alguns pais chegarem com folhas impressas de conversas ameaçadoras, intimidando, e tem escola que ignora essas folhas. Aconteceu fora da escola, não é nosso problema. Não é bem assim, né? Porque a escola tem que chamar o agressor, a vítima, conversar, mostrar onde está errado. Na verdade, é o bullying que mais cresce, porque ele é um espaço, né, que as pessoas acham que não tem nenhum mecanismo de controle. Né? E como que o Estado pode controlar regulamentar o bullying pela internet? Bom, isso também é novo, né? Os crimes cibernéticos, né? A gente não consegue nem sequer direito controlar a pedofilia pela internet.
Então é muito complicado, é muito difícil, né? Eu acho que o Estado ainda não conseguiu achar esse mecanismo, né? Agora, eu entendo que isso é fato, isso ocorre e que a gente tem que prestar atenção nisso, né? Não só o fato, como ele diz, existem fotos, exposições de adolescentes, meninas adolescentes, que às vezes postam foto e os meninos tiram, e aí tiram roupa e espalha para o colégio inteiro. O Código Civil e Criminal hoje, e aí, ele já consegue dar conta? O criminal não, mas aí a gente entra no âmbito civil. Tanto a escola quanto os pais desses adolescentes e a escola, né, também, se isso acontece no âmbito escolar, podem ser responsabilizados civilmente, né? E aí a gente tem as ações de indenizações, né? Mas ainda o bullying via internet, ele não está previsto ainda no Código Penal. Nessa criminalização, o Ministério Público de São Paulo, que tenta regulamentar o bullying no Código Penal, prevê um aumento de pena para quem comete crimes via internet, né? Então pode chegar até 5 anos e 4 meses. Né? De 1 a 4 é a proposta, e de 1 ano a 5 e 4 meses, crimes praticados pela internet. Mas eu reforço, isso é perigoso, né? Porque se não se sabe o que é bullying, né? Você não consegue estabelecer um liame correto do que é. E aí você colocar isso no Código Penal é muito perigoso. Nós vamos voltar já, nós vamos fazer um breve intervalo para que a gente possa voltar aqui e debater esse tema que você está vendo, que é muito atual. Ainda nós não temos, né, pelas falas que nós fomos buscar nas ruas, as pessoas ainda não conseguem ter uma definição de bullying. Tem uma ideia, sabe que é ruim, sabe que é prejudicial. Essa formação de opinião já é muito positiva, pelo menos nós vamos começar a coibir, né? As pessoas não vão legitimar o bullying, mas tem ainda uma indefinição muito grande. No campo jurídico, nós estamos vendo que a indefinição é maior ainda, né? Nós não podemos criminalizar o bullying quando se trata de uma questão educacional, mas também temos que criar instrumentos de regulamentação. Eu quero voltar, após o intervalo, debater também o bullying como uma agressão entre adultos. Nós estamos falando aqui de crianças, de adolescente, mas vamos saber o que é essa agressão entre adultos. Eu quero te chamar mais uma vez para a sua participação, para que você possa interagir com o nosso programa, ajude a transformar esse espaço um espaço de conscientização, né, um espaço onde a gente possa debater aqui também as nossas ações. Depois eu vou perguntar para o Marcos quais as iniciativas existentes no sentido de combater o bullying, de criar instrumentos educacionais para que a gente possa superar esse ambiente de agressão quando ele é constatado. Mas você pode ajudar, você pode participar por meio do emação@edinhosilva.com.br. Esse é o nosso e-mail. Mande para cá a sua sugestão, discorde, comente. Esse aqui é um espaço democrático. Então, emação@edinhosilva.com.br e também pelo nosso site www.edinhosilva.com.br. Esse programa, inclusive, amanhã, para quem não conseguiu acompanhar na íntegra, ele estará no site. Então você pode acessar também o programa na íntegra pelo nosso site www.edinhosilva.com.br e também pelo Twitter. Mande as suas sugestões, né? Mande pelo Twitter, twitter.com/EdinhoSilva. Nós voltaremos já para darmos continuidade ao nosso programa. Agora é a sua vez de entrar em cena. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Uma iniciativa TV Circulando. Faça parte da turnê da solidariedade. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu.
Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos voltando com o nosso Em Ação, hoje debatendo bullying. Nós estamos aqui com a doutora Fernanda Bonalda, com o Marcos Liba. Fernanda, que é advogada, atuante, né, uma ativista na luta pelos direitos das crianças e adolescentes. Já cumpriu todas as etapas de participação em todos os conselhos, todos os espaços institucionais da nossa cidade e é reconhecida por isso. O Marcos Liba, que é um educador, né, cientista social como eu, muito orgulho, né, e é um educador e que eu não conheço, pelo menos publicamente, me parece que é o primeiro, né, a olhar para o bullying, a procurar entender como educador, a estudar o bullying. Parabéns, viu, Marcos, pela iniciativa. Então, por ser esse tema tão importante, né, nós estamos aqui com a doutora Fernanda, com o Marcos Liba. Vamos ouvir mais uma vez a doutora Andréa Caparelli, que durante todo o nosso programa deu suas contribuições, ela que tem trabalhado também como psicóloga com as vítimas, como ela própria disse, principalmente com as vítimas do bullying, porque quem procura é a vítima, né? O agressor, que também sofre, é doente, muitas vezes não se reconhece como doente, então não procura ajuda. Mas nós temos que fazer esse debate na sociedade. Precisa de ajuda a vítima e precisa de ajuda também o agressor. E vamos ver o que a doutora Andréa Caparelli tem a nos dizer em mais esse VT. Acho que começa com o aluno. Então, aquele que se sentiu que foi agredido, vítima, levar até o diretor sempre. Então, o professor, o funcionário, a diretoria, criar programas, criarem reuniões, campanhas, sempre estar discutindo esse assunto para ficar em evidência. É um assunto que está em evidência, não está guardado numa gaveta. Ele está lá. Aquele que sofreu pode ter acesso direto que vai ser ouvido, o aluno vai ser ouvido. Então, os educadores, não deixar isso escondido. Eu vou deixar passar a mão na cabeça porque o que agrediu é um aluno problema, vai dar mais problema. Não, o agressor tem que ser punido. E os pais sempre incentivaram os filhos dentro da escola a levar a diretoria. Os pais também terem esse acesso a essa comunicação. Ser um grupo, não é? Serem um grupo. Pais, alunos, professores, educadores, funcionários, todos baseados anti-bullying. Nós vimos a doutora Andréa Caparelli falando daquilo que ela entende que são iniciativas importantes para enfrentar o bullying. Marcos, você você formulou um programa para enfrentar o bullying no espaço educacional. Em síntese, o que é esse programa? Esse programa ele trabalha basicamente com informação e conscientização. Então, através de palestras, através de oficinas, através de cine de debates, né? Inicialmente começou na Escola Koch, e da experiência positiva que houve lá, houve o convite para ser levado em outros lugares. O que caracterizou no Koch a experiência positiva? Só para a gente poder entender. Diminuiu o número de bullying na escola, foi isso? Sim, diminuiu. Na verdade, o que eu percebi, que nós percebemos, é que há uma preocupação de todas as salas em combater. Então, quando eles veem que tem algum aluno que está proposto, assim, pronto a fazer o ataque, eles próprios, né, entre eles já conscientizam, né? Porque a partir do momento que a criança conhece, define, tem claro as consequências, elas próprias, e são as melhores, acabam se tornando, né, agentes de combate do bullying, né? Fernanda, a informação é o melhor antídoto em relação ao bullying? Eu acho que é. Não só a informação, né? E aí falando do judiciário, dentro do direito, né? Eu acho que está trabalhando as pessoas que diretamente acabam lidando com isso. Então, Ministério Público, magistratura, advogados, defensoria pública, técnicas, né? É expandir o que ele faz
para dentro do judiciário, para que a gente consiga, na prevenção, que para mim, no meu entendimento, é um problema de educação e saúde, né, isso é nítido, mas quando desembocar no judiciário, o judiciário também saber o que fazer e como fazer, porque eu acho que é só dessa forma que a gente consegue combater efetivamente, né, essa manifestação de violência. E o bullying entre adultos, Marcos, é presente? Você consegue caracterizar também? Sim, nós temos o assédio moral, né? É o bullying. É o bullying entre adultos, né? No caso, pessoas, por exemplo, muito comum no ambiente de trabalho, né? A pessoa que tem o poder por estar na direção ou por ser dono, acaba se achando no direito, para ter mais poder sobre os outros empregados, a perseguir um dos empregados, a intimidar, a fazer piadinhas de mau gosto, a transferir problemas da vida particular para o empregado, né? É muito forte na realidade, né? É forte porque assim, o requinte de crueldade é maior. A criança, ela provoca a dor, ela faz a crueldade, o agressor, mas enquanto é criança, é adolescente, há um limite. No mundo adulto, nós sabemos o quanto que o adulto pode fazer. O adulto agressor pode ter sido uma vítima do bullying? Geralmente, ele pode ter sido ou é. Então, ele sofre em outro lugar, no caso, pode ser na família, ou pode ser em outro meio social, e aí ele transfere isso no ambiente de trabalho. Tem aumentado, Fernanda, as ações de assédio moral? Tem, principalmente na Justiça do Trabalho, né? Isso a gente vê nitidamente, os colegas que atuam, né? E isso foi já reconhecido pela Justiça do Trabalho, né? E isso vem aumentando gritantemente. E é mais fácil caracterizar do que o bullying entre crianças e adolescentes. É, exatamente, porque você... A relação de poder. A relação de poder e o liame, né? Que é o que a gente está dizendo, essa linha tênue entre o desenvolvimento saudável da criança, que faz parte, as agressões, como ele mesmo diz, as chacotas, as agressões, as piadas, né, como a gente conhece o cérebro límbico, né, que tem a hierarquização entre eles estão aprendendo a lidar com isso. Né, e aonde a violência? Agora, o adulto está formado, né, você vê mais nitidamente essa manifestação. Né, é mais clara. E também o espectador, no mundo adulto, ele se posiciona mais na realidade. A criança, ela tem mais medo de falar adolescente, quando ela vê uma situação de bullying, com medo de ser a próxima vítima. No caso, o adulto, ele reage. Ele reage, né? Então, há repúdio, na verdade. E com medo até de se manifestar contra, porque se ele se manifesta contra, ele está comprando uma briga. Então, ele sofre, às vezes, porque ele vê e se cala. E ele diz, né, eu podia ter feito, eu posso fazer, mas ele não consegue. O adulto tem uma capacidade maior de reação, né? Tem isso. E geralmente o agressor adulto, ele acaba deixando mais provas da sua agressão do que a criança. É e-mail, falas num tom bem alto, onde toda uma sessão escuta aquela agressão. A criança, geralmente, ela busca a vítima. E ela busca num lugar onde nem todo mundo está vendo. Geralmente o pátio na hora do intervalo, ou a troca de aulas. O adulto... A criança trabalha com anonimato? Trabalha, bastante. Agora o adulto, na hora que ele vai atacar, ele ataca no ambiente coletivo, na verdade. Então várias pessoas acabam assistindo àquela agressão. E ele não faz questão nenhuma de se esconder, né? É uma forma de autoafirmar o poder. Porque acha que como dono, como chefe, pode fazer o que quer, tem poder total. Na verdade. E a criança, ao contrário, ela pode se esconder no anonimato. Ela busca um lugar que ela não é anotada na realidade. E às vezes ela tem instrumento do adulto, né? Quando a gente percebe essa manifestação em familiares, como você diz, ela pode até ser instrumento de um adulto que já usa dessa manifestação. E ele acaba incentivando isso na criança, que é o que vira o agressor. A criança acaba reproduzindo. Então é bonito essa manifestação, porque a gente vem na história, né, da submissão do mais forte sobre o mais fraco. E isso ainda é muito forte na sociedade. Quantos pais não batem na mão, não batem nas costas do filho que é agressor, quando a escola chama para conversar, e o pai bate nas costas da mão e fala, você é macho, tenho orgulho de você. Ele vira o predileto. Isso. Exatamente. Ele é o agressor, ele vira o predileto. Que é um absurdo. Então, claro... E ele agride essa criança, né? E essa criança sofre, provavelmente, da maioria das vezes, uma agressão.
Né? Então essa criança apanha, essa criança é humilhada, porque ele tem que ser homem, né? Ou ele tem que ser forte. E um pai intolerante, claro que vai produzir um filho também intolerante. Deixa eu perguntar, existe na rede pública um programa de combate ao bullying, na rede pública de educação hoje? Olha, na rede estadual de São Paulo, há algumas iniciativas, mas bem assim, isoladas. Muito forte em Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro, depois dessa tragédia, criou? Ainda não. Tem um trabalho isolado em Realengo, mas não em toda... Só na escola? Isso, mas não em toda a rede. Né? Alguns municípios, né, têm um trabalho bem forte, como Recife, onde usam cordéis. Os alunos compõem cordéis a favor do combate do bullying, da tolerância, da diversidade. Né? Há uma dificuldade, na realidade, quando se vai levar esse trabalho, porque você acaba fazendo um trabalho só por você mesmo. Né? Ainda não houve uma intenção da rede municipal em agarrar esse projeto e fazer com que ele fique sistematizado na realidade. Né? Porque ações são importantes, mas muito mais importante, como Minas Gerais, por exemplo, nós temos uma disciplina, valores humanos, ou seja, todo esse trabalho de modo sistematizado em todas as escolas. E na rede estadual de São Paulo não existe? Ainda não. Essa matéria não existe? Não há. Houve uma tentativa, nos anos anteriores, em trazer um ensino religioso para trabalhar também com essas questões, com valores, mas não deu certo. Né? E há agora uma proposta, mas também não tem nada efetivo na realidade. A legislação não prevê nada, Fernanda? Não existe nada que institua um programa na rede educacional? Não. O que nós temos é a Lei de Diretriz de Base, que tem que trabalhar direitos humanos, né? E o que já é uma grande dificuldade, a gente trabalhar isso tanto na rede pública quanto na rede privada, trabalhar isso na transversalidade, né? E perpassando por todas as matérias, mas não tem efetivamente para se tratar o bullying. O que tem são essas ações isoladas. Em São Paulo há uma lei municipal. Araraquara, me parece que uma ex-aluna da Uniesp apresentou uma proposta à Câmara. Né? Eu não li essa proposta, mas me parece que tem. Em Araraquara, a Marcelia, eu e a Marcelia, nós sentamos, debatemos, né? Eu, a Marcelia e o Lapena, na realidade. Nós fizemos a proposta, uma audiência pública no ano passado, mas até agora nós não conseguimos de efetivo nada. Mas existe o projeto de lei tramitando na Câmara? Já. Eu acho que essa seria a lei acertada, não criminalizar, mas ter diretrizes educacionais, exatamente, reconhecendo esse problema, reconhecendo essa violência e combatendo. E aí eu acho que é no âmbito educacional e de saúde. Né? Eu acho que são esses os dois caminhos. Vocês estão vendo que nós temos aí um amplo campo de trabalho, né, de regulamentação, de instituirmos programas, mas nós estamos vendo que o principal instrumento de combate ao bullying é a educação. É a educação tanto dentro da família, né, dentro da casa, e a educação também fora da casa. E nós estamos vendo, nas escolas, evidentemente, né, que haja um programa educacional de combate ao bullying. E nós estamos vendo que o bullying também, né, que muda de nomenclatura, ele está presente também na vida dos adultos. Né? Muitas vezes nas relações de trabalho, como a doutora Fernanda mostrou aqui, onde as ações de assédio moral têm aumentado. Assédio moral, assédio sexual, tudo aquilo que submete alguém numa relação de poder, você pode caracterizar como... Pode caracterizar, né, Marcos, como um bullying entre adultos? Sim, pode. Então nós estamos vendo que é um debate amplo. Nós demos início aqui a esse diálogo, estamos chamando você a essa reflexão, e eu quero, infelizmente, né, nosso programa terminou, eu quero agradecer muito a doutora Fernanda Bonalda por ter aceito o convite, por ter participado conosco desse espaço de reflexão. Muito obrigado, Fernanda. Agradeço a você a oportunidade de estar aqui debatendo com você e com a sociedade esse assunto que é de extrema importância para todos nós. E dar os parabéns a você, Marcos Liba, né, como educador, por ter se preocupado, por estar se preocupando. Eu penso que hoje o Marcos, certamente, do ponto de vista educacional, é a maior autoridade para falar sobre bullying em toda a nossa região, não só em Araraquara, em toda a nossa região. Né? E espero que você dê continuidade aí aos seus estudos, à sua pesquisa, que você possa, né, como educador, como pesquisador, colaborar para que a gente possa entender melhor o bullying, né? Não só entender o fenômeno, mas também ajudar a construir propostas, né, para enfrentar
esse problema. E agradecer também a psicóloga Andréa Caparelli, que participou efetivamente do nosso programa, participou mostrando, né, quais são os problemas que ela recebe no seu consultório, do ponto de vista da família, do ponto de vista do espaço educacional, do espaço sociabilidade, e também aquilo que ela entende como proposta para que a gente possa estar superando esse problema, que é um problema de violência e de agressão. E eu agradeço a você que está em casa, que acompanhou o nosso programa, agradeço as mais de 50 TVs comunitárias que reproduzem esse programa. Agradeço ao Valmir, da TV Comunitária de Araraquara, a TV Circulando, por ter criado esse espaço, me convidado para estar aqui. E eu sempre digo, a TV comunitária é uma forma de democratização da comunicação social. E aqui em Araraquara nós temos uma TV que tem cumprido um papel social. E esse programa, eu agradeço também ao Valmir, a toda a organização, a Associação das TVs Comunitárias, que resolveu reproduzir esse programa em mais de 50 emissoras comunitárias de todo o nosso estado. E hoje, 2 TVs comunitárias da Bahia também estão reproduzindo o nosso programa. Então nós estamos indo aí, Fernanda, Marcos, para o estado todo e também hoje na Bahia. Muito obrigado a você que tem ajudado a construir esse espaço de reflexão, de pensamento, esse espaço de conscientização, porque esse programa em ação, ele se dispõe a ser um instrumento de construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. E continue participando. Esse programa aqui ele foi uma sugestão das redes sociais. O Marcos foi muito enfático e nos ajudou a construir esse programa para que a gente pudesse estar discutindo aqui o bullying, debatendo o bullying e as propostas de enfrentamento a esse problema. Você também pode mandar a sua sugestão. Mande para o e-mail emação@edinhosilva.com.br e também pelo Twitter, twitter.com/EdinhoSilva. E também assista esse programa no nosso site, www.edinhosilva.com.br. Muito obrigado pela sua participação e na semana que vem estaremos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, com o programa Em Ação.